Pois bem, de forma muito democrática, cada um dos candidatos ao Senado da República, que participam da rodada de entrevistas aqui da TV Meridional Band, com transmissão para todo o estado, tem 15 minutos para falar das suas propostas, se apresentar ao público e conversar conosco com as pautas sugeridas pelo Departamento de Jornalismo da TV Meridional. Nosso cronômetro vai pintar na tela, assim como também já está aqui o convidado do programa de hoje. O candidato Expedito Júnior está aqui conosco. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de começar perguntando sobre a trajetória política do nosso convidado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adilson. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Essa oportunidade que vocês me dão de poder falar um pouquinho sobre o que fiz quando fui deputado federal, quando fui senador da República e sobre o que pretendo fazer pelo estado de Rondônia, agora no novo mandato como senador da República a partir de janeiro do ano que vem. A minha trajetória, eu comecei em Rolim como vereador, no município de Rolim de Moura, em 84, logo na sua emancipação política, fui eleito o vereador mais votado da cidade de Rolim. Em 86, eu fui eleito o deputado mais jovem do país como deputado constituinte. Tive 3 mandatos de deputado federal, fui candidato ao Senado da República, eleito senador em 2006, senador da República pelo estado de Rondônia. Fui secretário de Estado do Trabalho e Promoção Social no nosso estado. Fui 2 vezes para o segundo turno das eleições 2014 e 2018 de governador do nosso estado. E hoje, como candidato novamente, com o número 555, não vou perder a oportunidade de falar o número toda hora aqui, que é para gravar o número, né? Porque você vai votar, não é no nome, é no número. Tem a oportunidade de ser candidato ao Senado da República e nesse momento aqui ser sabatinado pela Band, ser sabatinado por você. Candidato, por que voltar à vida pública? Porque o senhor já foi senador, correto? O senhor tem uma vasta experiência. O currículo que o senhor acabou de apresentar, fica muito óbvio isso. O senhor também é um empresário de sucesso. Aí as pessoas perguntam, mas por que o Expedito quer ser senador mais uma vez? Quando eu fui deputado federal e senador da República, eu era ainda bem jovem, bem moço. Eu cheguei em Brasília com 23 anos de idade, completei 23 anos chegando em Brasília como deputado federal. De lá para cá teve muitas mudanças, com certeza. O progresso chegou, a soja chegou, a nossa agricultura, o nosso agronegócio. Quando fui senador da República, eu acho que eu marquei o meu mandato por alguns temas do estado de Rondônia, algumas bandeiras de luta do nosso estado. Transposição dos servidores públicos do nosso estado. Foi uma bandeira que o projeto não era meu, o projeto era da senadora Fátima Cleide, estava engavetado, eu desengavetei esse projeto, votei esse projeto, dei conta de votar, mas está pronto e acabado? Não. Depois de 14 anos, ainda está aí essa novela mexicana, essa lenga-lenga da transposição, o político ainda usando a transposição como trampolim político, por conta de quê? Servidores do extinto Banco Beron até hoje não passaram por quadro federal. Servidores da nossa antiga Seron, do nosso Detran, enfim, servidores do Estado também contratado até 91, que já deveria ter sido transposto para o quadro federal, não foram. Para você ter uma noção, servidores municipais da Prefeitura de Porto Velho, na lei também são alcançados. Alguns casos que foram contratados ainda no ex-território podem também passar para o quadro federal. A mesma coisa também, dei conta de resolver a questão do projeto que eu falo que eu emancipei os mototaxistas, não de Rondônia, mas do Brasil. Foram 10 milhões que trabalhavam na informalidade e eu trouxe para o mercado de trabalho. Mototaxista, motofrete, motoboy, assim também com os taxistas. Hoje, ele não era dono da placa de táxi, hoje é um bem de família, eu transformei num projeto, transformando em bem de família. Caso aconteça alguma coisa com ele hoje, é lógico, ele hoje é o dono da placa. Ela passa para a esposa, para o filho, para o neto, bisneto, e assim na cadeia familiar sucessivamente. Os agentes comunitários de saúde, que é uma classe que eu digo sempre que eles são os médicos da família. É eles quem vão no sol, na chuva, na lama. Eles estão lá de porta em porta, de casa em casa, tentando fazer com que não haja aquele inchaço nos hospitais, nas redes públicas, e vai lá fazendo as consultas como se o médico fosse o médico da família. Então são projetos como esse que eu dei conta de resolver. Aí você me pergunta, por que, Expedito, agora querer retornar agora para o Senado?
Com a minha experiência, já os meus cabelos brancos, quase 60 anos de idade... Nem tanto quanto os meus, né? Mas eu já estou chegando lá, tá? A tinta já não faz mais efeito, entendeu? Mas, na verdade, hoje, com a experiência que tenho, eu acho que eu posso ajudar muito o meu Estado. A visão hoje é outra. Hoje nós temos o quê? A duplicação da nossa BR-364. Justamente isso que eu ia perguntar, candidato. A realidade hoje, não só de Rondônia, do país, é outra, fazendo uma analogia em o período que o senhor teve à frente de algum mandato, seja senador, deputado, ou até mesmo na condição de vereador. O que o senhor acredita que hoje pode ser implementado para que Rondônia tenha mais potencial em todos os seus aspectos, principalmente na área econômica? E aí eu vou diretamente ao setor que é a sustentação do nosso país, que é a cadeia produtiva da pecuária e do agro. Sim, você tem toda a razão. As nossas riquezas, ela passa pela BR-364. Eu saí hoje, 4h30 da manhã, para vir participar aqui. Estou desde cedo aqui hoje com vocês. Daqui a pouco eu vou para o... Participou de manhã na Rede Massa FM para todo o estado. Isso. Participou na TV Alamanda SBT e agora está na Band. Isso, e daqui 14 horas eu vou estar em Buritis, numa coletiva também lá, com os radialistas lá da cidade. Acho que é 2 rádios lá que nós vamos fazer a entrevista também lá na cidade de Buritis. Mas você veja, as nossas riquezas hoje passam toda ela pela BR-364. Já era para estarmos desenvolvidos esse projeto sobre a duplicação da nossa BR há muito tempo. Não dá mais. Hoje eu saí, como eu falei, eu saí de madrugada hoje de Ariquemes, com uma chuva torrencial de Ariquemes até aqui, e carretas e mais carretas, carretas e mais carretas. Imagina as nossas ambulâncias vindo do interior do estado, as carretas que deveriam ter hoje a sua pista duplicada, ou pelo menos a terceira faixa, e duplicação nos trechos críticos, pelo menos nos trechos críticos. Candidato, quando o senhor fala da duplicação, as pessoas não podem entender meio como utópico, porque os custos são muito altos. Mas você pode fazer Aí eu PPP. pergunto, a gente está falando de duplicação parcial, com terceira vias. Não, toda ela, pelo que o senhor tem de conhecimento da realidade do potencial de Rondônia. Nós temos condições de avançar com esse projeto? A União não tem dinheiro hoje para construir, mas tem a parceria pública-privada. Já foi a questão da privatização dela já foi aprovada. A modelagem está pronta. É só botar a mão na massa e realmente fazer. Tem quem faça, tem quem vai investir. É lógico, alguém vai falar assim, mas depois que fizer a duplicação vai ter o pedágio. A população paga satisfeito, desde que tenha a obra, desde que tenha o benefício. Eu tenho dito sempre o seguinte, o Estado por si só, não foi o governador, não foi o deputado, não foi o senador, que fez a nossa pecuária, o nosso o agronegócio crescer no estado de Rondônia. Não, foram as próprias pessoas, foram os próprios produtores que investiram no que tem de melhor no estado de Rondônia, que é a nossa terra. O que o Estado precisa fazer? Infraestrutura, pelo menos isso é a obrigação do Estado, de fazer a malha viária, de fazer a infraestrutura, propor isso, a infraestrutura. Nós temos aqui, por exemplo, você me fez uma pergunta, o que poderia melhorar? Nosso aeroporto. Nosso aeroporto, ele é tido como aeroporto internacional, mas não é. Não é, falta uma alfândega ali, se colocar a alfândega, nós vamos sair daqui para o mundo e também trazer... Ele foi privatizado, né, senador? E parece que está meio mórbido o processo de ampliação e de implementação. Mas eu não estou falando já sobre essa questão da privatização. Eu estou falando que daria para ter feito, já era há muito tempo para nós termos aqui o nosso aeroporto internacional, internacionalizado mesmo. Hoje nós temos que sair para São Paulo, Rio, até Manaus. Mas não é justo, nós já podíamos estar fazendo isso aqui e propondo isso para os nossos empresários. Outra coisa, a ponte de Guajará-Mirim, né? Nós já podíamos, binacional, nós já podíamos estar investindo. Se o Estado não tem condição de fazer, se o governo não tem condição de fazer, o Ministério do Transporte não tem condição de fazer, o DENIT não tem condição de fazer, privatiza. Passa isso para alguém que tenha condições de fazer. Busque parcerias pública-privada. Hoje o caminho é esse. Candidato, em sendo eleito, o que o senhor colocaria como prioridade para a destinação de emendas, principalmente? Porque a competência do senador vai além de simplesmente direcionar emendas. Você até ia falar isso, é lógico. Fazer boas leis, bons projetos, como eu falei aqui, que eu fiz projeto para o Brasil inteiro, não foi só para Rondônia. A regionalização da nossa saúde pública. Resolver de vez o problema da saúde pública de Rondônia. Eu conversava agora há pouco com o Gesualdo, lá da cidade de Paraná, Gesualdo Pires, que foi prefeito, e ele me dizia agora no telefone, Expedito, pelo amor de Deus, traga o hospital regional para a cidade de Ji-Paraná. Nós somos aqui o entorno de Ji-Paraná, em torno de 15 a 16 cidades. Não é justo os melhores hospitais ainda de Rondônia ser as ambulâncias levando os pacientes do interior para a capital.
Então, a saúde tem que ser regionalizada. Guajará-Mirim, o hospital está quase pronto, gente. Está lá aquele elefante branco, pronto, basicamente pronto. Só falta entrar para dentro e tocar, e fazer funcionar, fazer valer. Nós temos hospital regional em Buritis, nós temos hospital regional em Extrema, nós temos hospital regional em São Francisco. Por que não ter em Ariquemes? Foram devolvidos, pasme, 32 milhões que estava na conta para construir o Hospital Regional de Ariquemes. Está lá a região de Ariquemes, o Vale do Jamari, jogado à própria sorte, assim como de Paraná, e lá no Cone Sul. Lá em Vilhena, são 7 cidades em volta de Vilhena. Seria para atender o município de Vilhena? Não. Seria para atender o município de Ji-Paraná? Não. Seria para atender a região central, para atender todo o Cone Sul e para atender a região do Vale do Jamari. Perfeito. Candidato, a gente tem vários outros pontos, mas eu preciso tocar num ponto específico, até porque eu tenho observado, acompanhado um pouco, a movimentação de todos aqueles que estão se colocando à disposição. Eu tenho visto que o senhor tem colocado muito forte nas suas propostas uma articulação dentro do Congresso, partindo do princípio que no Senado da República, que compunha o Congresso, movimentações para fazer valer freios e contrapesos com a nossa Suprema Corte. Ah, sim. E aí eu gostaria de entender, o senhor acredita que está havendo realmente interferência? É um problema que vem só do Judiciário? Os 3 poderes, por que eles não estão seguindo a nossa Constituição? Que eles têm que ter harmonia, né, e trabalhar em conjunto. O grande culpado disso é o Congresso Nacional. Quando eu falo Congresso, eu falo Câmara e Senado. Por quê? Porque não fazem leis, aí no vácuo o STF está judicializando tudo e está decidindo e está julgando a bel prazer e está decidindo pelo país. Agora, o maior culpado de tudo chama-se Senado da República. Porque o Senado, por crime de responsabilidade, ele podia trazer o ministro do Supremo, senta aqui na cadeira dos réus aqui e vamos discutir o que está acontecendo, aonde que está tendo a invasão aqui, de quem, qual a invasão. Exatamente. E nós tiramos, nós afastamos, nós caçamos 2 presidentes da República. Por que não impeachment um ministro do STF? Qual é o problema? Qual é o medo? Expedito, então você vai fazer isso? Pode ter certeza que eu vou fazer, vai ser cantiga de grilo naquilo que eu entendo que está errado com o STF. Primeira coisa, vou apresentar um projeto para remodelar. O presidente da República é 4 anos, mais 4 é 8 anos. Ele pode ser reeleito. Governador igual, deputado federal 4 anos, senador da República 8 anos, prefeito, vereador 4 anos. Então, eu vou tentar colocar um freio nesse sentido, para que não seja só a classe política a escolher um ministro do Supremo. Então, vamos colocar prazo de validade para um ministro do Supremo. De repente, já que a reeleição do presidente é 8 anos e a eleição do Senado é 8 anos, 8 anos também é o mandato do ministro do Supremo. O que não pode é ficar ad eterno. Por exemplo, um Toffoli da vida. O Toffoli, ele tem, hoje, 44 anos. Se a gente for analisar pela legislação de hoje, nós vamos ter que aturar mais 35 anos, porque vai se aposentar com 75 anos de idade. Então, qual é a maneira de colocar freio? É dessa maneira, é agindo assim. E outra coisa é legislando. O Supremo não pode, o Senado não pode se acovardar. Não sei se é porque tem algum processo, ou isso, aquilo aí, de repente o ministro mostra para o caboclo e o caboclo recua. Mas o Senado não pode se acovardar para o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Candidato, a gente já tem 2 minutos, dá para falar um pouquinho sobre educação. Tem algum planejamento para implementar também essa atividade no Estado? Nós temos que trabalhar firme na questão da evasão das escolas. Né? Nós temos que levar essa molecada, criançada para a escola. Isso aconteceu com a pandemia, nós estamos vindo de uma pandemia onde o aluno estudou em casa, estudou à distância, fora da sala de aula, e de repente até se acostumou a querer estudar mais em casa do que retornar para a escola. Então nós temos que fazer isso e valorizar a educação, valorizar o professor, ter um ambiente todo humanizado para que nós possamos realmente ter ali um ensino de qualidade. E quando eu falo de educação, todos os debates, acho que vocês fizeram aqui também debate no passado, sempre falaram do tempo integral na escola. Mas isso nunca acontece, só fica no discurso. Hoje, às vezes, você precisa trazer o aluno, até porque está com a barriga vazia, a merenda escolar ali, para ele, para o irmãozinho dele, vai matar a fome daquela criança. Não é só questão do ensino e do saber. E, além de fazer bons projetos, fazer boas leis, também trazer recursos do Ministério da Educação, que é os 25%, que tem que se investir na educação, fazer com que venha bons projetos para cá. Agora, investir sempre também na nossa Universidade Federal, melhorando, levando mais campos da universidade para o interior do Estado e, além disso,
investir também em laboratórios da nossa Universidade Federal. Candidato, o senhor tem 40 segundos para os seus agradecimentos. Muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço, saí de madrugada hoje de Ariquemes, vir para cá, porque é muito importante para quem quer ser senador da República, dialogar, conversar, falar das suas propostas, apresentar as suas propostas, e eu peço o voto, porque nesse momento agora é o voto, porque daqui a uma semana, basicamente, nós vamos ter vocês, todo mundo indo para as urnas. Vote no Expedito, candidato ao Senado da República com o número 555. Peço voto também para o Léo Moraes, candidato a governador do estado de Rondônia, daqui de Porto Velho, foi vereador, deputado estadual, deputado federal e com certeza vai desempenhar um grande trabalho como governador de Rondônia com o número 19. Expedito 555, Léo Moraes 19. Muito obrigado. Perfeito, candidato. Muito obrigado ao senhor. Assim encerramos mais uma entrevista. Na segunda-feira tem a sequência da nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Autovema Fiat, a sua casa de negócios e de realização de sonhos. Pensou Fiat? Partiu Autovema. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH. Rondon Cap, há 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas.